Pronto, a gente já está gravando aqui também para YouTube. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, para aparecer mais aqui na tela. Pronto, a gente já está gravando aqui também para ficar disponível lá no YouTube, para quem não assistiu no momento da aula, assistir posteriormente, tá bom? Só que o pessoal nem está assistindo depois que a gente bota lá. Mas, enfim. Gente, bom dia, né, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Como vocês acabaram de fazer a leitura, né, daquelas páginas que eu falei para vocês, que foi da página 68 até 74, se não me engano. Vocês já sabem, né? Antes de eu começar aqui, deixa eu só perguntar para vocês. O slide tá aparecendo ok para vocês? A voz também tá legal? Tudo certinho para a gente iniciar? Pronto, né? Tô vendo aqui que tem gente no chat também falando que tá ok, né? Foi a Giovana, disse que tá ok. Pronto. Como vocês já fizeram, o Marcos também comentou que tá assim. Beleza, Marcos. Como vocês fizeram a leitura agora há pouco, né, vocês já sabem que a gente vai falar um pouco sobre a Europa, né, ali no comecinho, né, após o final do antigo regime. Ou como eles chamavam, o Ancien Regime. Né? O Ancien Regime acabou e a gente tem aqui uma ascensão do grande imperador, né, vamos dizer dessa maneira, Napoleão Bonaparte. A gente vai entender um pouco desse contexto histórico, a gente vai se situar nesse momento para que a gente possa ter um entendimento que não haja dúvidas. Então é um assunto bem tranquilo, não é longo. Vocês viram que foram menos de 10 páginas, né, para vocês. Acho que umas 8 páginas mais ou menos, né, para vocês darem uma lida lá, coisinha pouca, facinho, bem tranquilo. Essa semana o assunto é bem leve, né? Vamos dizer dessa maneira. É curtinho e fácil de se compreender. Então a gente não vai ter nenhum problema essa semana. É, gente, a gente tá num período, né? A gente vai falar sobre um período da nossa história que é assim, né? Obviamente, né? Nossa história ela é sempre linear, né? Ou seja, tem o início, tem o meio e tem o fim. Na aula passada, né, a gente falou sobre questões revolucionárias, né, vamos dizer dessa maneira. E isso impactou em vários lugares do mundo, né? O mundo, como é uma sociedade como um todo, o que acontece lá na China, por exemplo, causa impactos aqui no Brasil. O que acontece aqui no Brasil causa impactos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nesse momento, né, alguns impactos que aconteceram formaram, né, um ambiente propício para esse império napoleônico. Né? Então, a gente vai entender como é que Napoleão chegou ao poder, o que é que aconteceu, como é que se concluiu isso. E antes de tudo isso, nós vamos entender um pouco desse contexto histórico, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho, né, na tela de vocês tem aí uma reta, um gráfico, uma reta histórica, né? A gente vai ver os principais acontecimentos desse período e o que foi que eles causaram para a sociedade, né? Então, no topo aí da nossa reta histórica, nós temos aí a Revolução Francesa, né? Nós falamos na nossa última aula, né, bastante sobre a Revolução Francesa. Ou seja, eu falei para vocês, né, que essa revolução trouxe, né, teve impacto em todos os lugares do mundo. E, como não era menos de se esperar, a França, né, foi quem passou por as maiores mudanças nesse período. Então, a gente tem ali em 1789 o início da Revolução Francesa. E todos os princípios que ela pregava, que a gente viu na aula anterior, você que não está lembrando, você pode ir lá no YouTube, que tem a gravação da aula lá, então você vai tirar todas as suas dúvidas lá sobre Revolução Francesa, tá? Procure lá no grupo que eu sempre mando o link por lá. Inclusive, mais tarde, quando eu colocar a gravação dessa aula lá, que eu colocar o link, aí você pode acessar o link da aula anterior e tirar qualquer dúvida que você tenha por lá, tá bom? Então a gente viu esses traços da Revolução Francesa e entendeu, né, que o mundo estava começando a mudar, né? Entendemos que a partir daquele ponto a sociedade nunca mais voltaria a ser a mesma que ela era. Então houveram mudanças estruturais em toda a sociedade. Então princípios que as pessoas acreditavam começaram a perder a validade, né? Então as pessoas pararam de acreditar tanto no que era dito para elas e foram atrás de se
conhecer realmente como ser humano, entender o porquê das coisas acontecerem, parar de subjugar, né, a sua situação pessoal através de um governo ali totalitário ou absolutista. Então, a gente tem, nesse momento, um período realmente de redescoberta em que as pessoas foram realmente às ruas e buscaram seus direitos. E hoje, né, a gente traz essa relação para o nosso dia a dia e a gente vê, né, muitas manifestações, assim, muitas notícias sobre uma pessoa que foi lá, fez um protesto. Então, isso em menor escala, né, trata também ali de uma certa revolução, né? Então, essa revolução, que a gente fala da Revolução Francesa, ocorreu em um país todo, né? Então, imagine, você vê esses protestos aí na rua, às vezes falando até do governo atual, né, criticando aí o presidente, você vê, né, manifestações com 1 milhão de pessoas, agora nem tanto, né, porque a gente está no período de pandemia e o pessoal, apesar de estar se reunindo ainda, mas em menor quantidade um pouco, né, mas você vê uma manifestação, aglomeração de pessoas em prol de um objetivo, né? Então imagine essa locomoção acontecendo num país inteiro, né? Como as pessoas de outras regiões iam ver aquilo, né? E se inspirar através daquele movimento. Então, em 1799, teve o golpe do 18 Brumário, que vocês leram lá mais a fundo no livro de vocês, então não vou ficar explicando muito aqui. E em 1804, a gente tem o marco mais importante desse momento, que é a coroação de Napoleão Bonaparte. Daqui a pouco a gente vai entender como foi que aconteceu. Posterior a isso, né, em 1806, temos também o bloqueio continental. Daqui a pouco a gente vai ver. Em 1807, a invasão da Espanha. Em 1808, chegada da família real portuguesa ao Brasil. Em 1812, campanha na Rússia. Em 1814, abdicação de Napoleão e início do Congresso de Viena. Em 1815, os 100 dias do governo de Napoleão e a Batalha de Waterloo. Então, daqui a pouquinho a gente vai entender todos esses processos. Era só para a gente ver a cronologia, né, principalmente saber em que período ocorreu. E agora a gente vai ver mais a fundo cada um desses acontecimentos. Então, prestem atenção. Posterior à Revolução Francesa, a gente tem, assim, no governo napoleônico, né, vamos falar desse modo, uma certa consolidação dos valores liberais, né? Vocês viram, né, na última campanha do atual presidente, em que ele sempre defendia, né? Olha, eu sou a favor da família tradicional, eu não quero que nossos filhos sejam expostos a coisas ruins, ou seja, defendendo, né, uma consolidação de valores. E Napoleão Bonaparte, quando chegou ao poder, também voltou-se, né, para essa consolidação. Apesar de que, de uma maneira bem mais severa, vamos dizer assim. Em primeiro ponto, nós tivemos reformas educacionais. E o que a gente quer dizer com isso? Onde é mais importante mudar a cabeça das pessoas? É aquelas pessoas que já estão velhas lá, assim, com uma certa idade, ou quem ainda é jovem, que tem uma vida toda pela frente para disseminar essas informações. Então, Napoleão teve o pensamento de mudar a cabeça primeiro dos jovens, né? Para que eles, através dos anos, crescessem com aquela mentalidade e fossem, né, súditos, entre aspas, dele futuramente. Então, houve-se uma reforma educacional voltada, né, a essa consolidação de valores, né? Então dizer, olha, valorize seu pai, valorize sua mãe, valorize sua família e valorize muito a sua pátria, né? A sua pátria. E quem é a pátria? Quem é que representa a pátria? Nesse momento, Napoleão Bonaparte. Então, a educação foi voltada a, vamos, entre aspas, dizer, militarizar as pessoas, né? Tornar as pessoas, entre aspas, militantes do governo do Império, né? Vamos dizer desse modo, napoleônico. A escola se tornou universal e laica. O que essas palavras querem dizer, professor? Escola universal, ou seja, todos a partir desse momento teriam direito à educação. Antes disso, né, a educação era uma coisa restrita. Então, para você realmente dizer que estava estudando, você tinha que ser filho de um nobre, alguma coisa assim, nada de
pessoas do proletariado se usufruindo, né, de maneira geral, dessa escola universal. E laica, a escola, quer dizer que não tem religião oficial, ou seja, a escola não vai pregar nenhum tipo de religiosidade. Essa ideia, né, de Estado laico é vivida por nós, né, é vivenciada por nós até hoje. Ou seja, o nosso Estado é laico, né? Lá na Constituição, se um dia vocês tiverem a curiosidade de ler, vocês vão ver que o Estado é laico. Ou seja, você não é obrigado a seguir nenhum tipo de religião, ou religião A, ou religião B. Se você quiser ser ateu, não seguir religião nenhuma, não acreditar em Deus, olha, isso é da sua vida, você que tem que dizer isso. Então, trazer essa escola universal, um direito a todos, foi uma boa iniciativa do Napoleão, e tornar ela também laica foi outra iniciativa muito interessante, que a gente segue esses princípios até hoje. Embora, né, não se siga esse padrão de militarizar as pessoas quando estão dentro da educação, né? Ou seja, você, como aluno, pode dizer melhor do que ninguém que nunca você foi ensinado na escola a dizer, olha, acredite no partido tal, não acredite no partido fulano porque é um bando de ladrão, não acredite no partido fulano porque ele é um ditador. Nunca você foi incentivado dessa maneira na escola. Por quê? Porque a escola, de maneira geral, agora, ela não tem essa questão militarizante, né, de tornar você um cego seguidor de alguma ideologia. Em 1804, né, foi promulgado o Código Civil ou Código Napoleônico. Nesse momento, gente, saibam, os cidadãos não tinham tantos direitos e nada era regulamentado em lei que desse alguma sustentação aos direitos do ser humano, aos direitos do cidadão. Então, imagine se você vivendo naquele período em que... Só afastar aqui que está muito escura essa câmera. Pronto, acho que melhorou um pouquinho aqui. Então, imagine você vivendo naquele período em que as pessoas queriam, sei lá, fazer alguma coisa ruim com você e você não tinha o direito de se manifestar contra aquilo. Por quê? Porque não tinha nenhuma lei que regulamentava aquilo, que dizia, olha, se fulano de tal, alguma pessoa fizer isso com você, você tem direito a isso, a isso e a isso. Não existia ainda um código... Tá saindo áudio aí, não? Deixa eu ver aqui. Gente, tá saindo áudio aí pra vocês, tá? Ficou mudo aqui pra mim. Mas tá mexendo um negocinho no microfone ali, agora eu fiquei sem saber. Tá saindo áudio aí, gente, tá? Comentem aí, só pra eu confirmar aqui. Parece que não. Aqui tá, pronto. Pensei que tinha sumido aqui, Fernanda. A Maria Fernanda, né, que comentou aqui. Então deve estar, né? Porque sumiu aqui do meu computador. Sempre eu fico vendo ali o áudio, mas agora não... Vendo não, né? Escutando o áudio, mas agora parou ali. Mas acho que tá ok aqui, que tá mexendo um negocinho do microfone ali. Então, voltando ao que eu estava falando, né? A gente estava falando sobre essa questão de direitos dos seres humanos a partir desse ponto, né? Então, entenda. Apesar de muitas lutas, apesar de muito ter se vivenciado... Ah, agora o computador saiu ali, por isso que estava demorando. Agora sumiu o slide aí para vocês, né? Ele saiu aqui para mim também. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, tá, gente? Que eu acho que o slide sumiu aí da tela de vocês, que sumiu aqui pra mim. Acho que não vai voltar, não. Então, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente vê essa questão do slide. Então, a gente estava falando, né, sobre essa questão de assumir os direitos do cidadão de uma maneira mais séria, né, vamos dizer desse modo. Então, até esse ponto, a gente não tinha ainda uma Constituição, um Código de Leis que serviria, né, para dizer, né, teus direitos e teus deveres. Ou seja, você seria um cidadão, né, mas viveria ali de maneira abstrata, né, que poderia acontecer qualquer coisa com você e talvez não teria penalidades com as outras pessoas que fizeram aquele ato, né? Gente, para quem chegou agora, acabamos de ter problemas técnicos aqui, tá? Meu slide sumiu aqui, não sei se vai voltar, aí tá só com a imagem das câmeras aí para vocês. Mas vamos só mais um pouquinho aqui, se não voltar aqui a gente finaliza e retorna depois quando
o meu MacBook aqui quiser voltar, né? É o computador aqui, gente, de última geração, muito top. Realmente foi travar aqui, acho que ele não vai voltar. Vamos só finalizar essa parte aqui, aí depois a gente vê essa questão desse slide. Então a gente estava falando, né, sobre a implantação, né, desse código napoleônico, que nele, né, existia ali, né, falava-se muito sobre os direitos e os deveres dos seres humanos. Então, nesse ponto, né, foram garantidos, né, a igualdade dos seres humanos, todos eram iguais, né, perante a lei. Hoje a gente segue esse mesmo padrão, né? Todos nós somos iguais perante a lei. Só que essa Constituição, né, esse Código Civil feito por Napoleão Bonaparte, não tinha só pontos positivos, né? Então, assim, eram 2.000 parágrafos, né, para 2.000 sugestões assim de leis, né? E só 8 ou 9 falavam de coisas que não eram relacionadas à propriedade privada, a coisas realmente... A maioria dessa Constituição dele, desse Código Civil, foi voltado mais para a elite, né? Então, para proteger as terras, para assegurar a propriedade privada, tudo mais voltado um pouco para o cunho o mais alto da sociedade, vamos dizer dessa maneira. Então, nesse Código Napoleônico, né, ficou proibida as greves, né, foi proibida as greves, tanto quanto as formações de sindicatos. Se você fosse um trabalhador e estivesse trabalhando em condições muito ruins, meu amigo, se vire, porque ninguém ia fazer nada por você, não. Estava proibida a greve, estava proibido a junção de sindicatos. Restabeleceu também, né, a escravidão. Então, até então, né, a Revolução Francesa tinha, entre aspas, né, acabado com essa escravidão. Só que nesse Código Civil de Napoleão, ele disse, não, em determinada situação pode sim ter escravo. Então, se você tem muita terra, se você tem muitas coisas que promovam ali o desenvolvimento da sociedade, você pode ter escravos. Então, num Código Civil já se falava, né, se dava o direito de você escravizar as pessoas. Isso é muito esquisito, né, gente, falar desse modo, né, sobre um tema tão controverso da nossa história, né? A gente tem também, né, uma grande defesa, né, à volta do patriarcado. Dizer, professor, mas o que é esse patriarcado? Essa relação de superioridade do homem, né, com relação à mulher. Então, a gente tem, nesse momento, uma lei, né, que regulamentava mesmo que a mulher deveria ficar em casa fazendo tudo que o homem mandasse, que ele realmente era o dono ali da situação. Então, foi reinstaurado, né, foi restabelecido o patriarcado, que é essa ideia, né, de que o homem é superior à mulher em todos os sentidos e ela deve estar ali dentro, né, vamos dizer assim, debaixo, né, do pé dele em qualquer momento que ele queira. Então, relembrando, nesse Código Civil a gente teve muitos e muitos avanços relacionados a uma certa direito à educação, a uma asseguração da sociedade, da propriedade privada, mas tivemos muitos pontos assim bem esquisitos, como a proibição das greves, a proibição da formulação de sindicatos, o restabelecimento da escravidão e a consolidação, né, à volta do patriarcado. Deixa eu ver se esse bendito aqui não vai voltar. Pelo jeito não. Não sei o que foi que aconteceu aqui. Só um instantinho, tá, gente? Deixa eu só ver aqui se esse bonitão aqui vai querer voltar, ou se ele vai... Não tá querendo trabalhar hoje, não. Ele tá de férias hoje. Eu tenho que dar umas aulas pra ele de Napoleão aí, que não tinha direito à greve, né? Não volta, não vai pra nada. É porque assim, gente, eu consigo, né, falar uma aula inteira sem slide. Só que aí vocês... Fica bem ruim, né? Eu sei que já é meio chatinho essas aulas ao vivo, né? Aí sem um slide para a pessoa estar acompanhando já dá uma canseira maior, né? Eu entendo aí a situação de vocês nesse sentido. Eu acho que realmente não vai voltar, não. Pessoal, pois e aí? A gente continua assim ou a gente volta amanhã a partir desse ponto aqui? Vocês decidem aí, porque eu não vou conseguir botar aqui
o slide novamente, não. Comentem aí no chat aí para eu ver o que vocês acham. A gente dá o Arthur falou alguma coisa? Eu não tô te ouvindo, Arthur. Repete bem, Arthur, que agora eu tô com fone aqui. O Arthur disse que acha melhor com o slide, né? Assim, eu sei, gente, eu já assisti muita aula também, assim, ao vivo, né? E eu sei que quando a gente está sem um slide, ali sem uma coisa para ver, já fica bem cansativo. Mas aí, coloquem no chat aí, o que vencer aí, se for o sim ou não, a gente continua, ou continua amanhã, na próxima aula. Coloquem no chat aí o que é que vocês acham. Quem quer que continue assim, sem slide, sem nada, coloca sim. Quem quer a aula que continue amanhã, se bem que a gente já foi metade da aula, né? Então não seria um prejuízo tão grande. Coloquem sim para continuar e não para a gente continuar só amanhã. Coloquem no chat aí para eu ver. Para ser justo, né? A Yasmin colocou que sim, o Sérgio também. Pronto, a maioria está colocando aqui que sim, né? Certo, eu vou só reiniciar bem que esse computador, não vou ligar mais ele aqui na aula, só vou reiniciar aqui pra gente, pra eu não ficar olhando para esse fresco aqui. Só um segundinho, deixa eu só desligar bem que ele. Só um instante. Voltei aqui. Pronto, pessoal, aqui nós vamos falar, deixa eu só abrir aqui, pronto. Aqui a gente vai continuar falando mais um pouquinho, já que vocês concordaram. Para quem chegou agora, tá, não está entendendo muito bem, é porque a gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas relevem. Então, assim, gente, nós estávamos falando, né, sobre esse código, né, de lei civil, esse código na... Professor, desculpa lá, tá, cheguei agora da psicóloga. Tudo bem, Mariane, não tem problema não. Depois você assiste lá a gravação, que eu vou botar lá no grupo, viu? Então, a gente tem, né, posterior a isso, essa conservação, né, essa consolidação dos valores. Agora eu ia botar até uma imagem para vocês desse momento de coroação de Napoleão Bonaparte, né? Para quem não sabe, né, Napoleão Bonaparte, ele próprio, né, se coroou, não foi ninguém que coroou ele mesmo fez a própria cerimônia de coroação, se intitulando, né, ali o próximo, né, o imperador do Império Napoleônico, né, como se conhecia naquele momento. Realmente se deu assim um período muito de ascensão muito forte, né? Ele já estava ali em meio à administração, como vocês leram, né, já agora há pouco, lá na página 68, vocês sabem do que é que eu estou falando, né? Então a gente teve essa ascensão muito forte através do movimento revolucionário e que através disso, né, Napoleão Bonaparte reatou ali os laços com a Igreja Católica, né, que tinha sido muito incriminada nesse momento de Revolução Francesa. Vocês lembram, né, que na aula passada até falei para vocês que o pessoal começou a criticar muito a igreja porque ela tinha muito poder, porque ela estava vendendo pedaços do céu, venda de indulgências, fazendo a venda de indulgências. Então, houveram, né, aquelas 95 teses de Martim Lutero, que foi uma crítica muito severa à Igreja Católica, que era toda poderosa nesse momento. E quando Napoleão Bonaparte assumiu, né, se coroou como imperador, ele reatou com a igreja, né? Tanto é que naquela imagem que vocês viram lá no livro, o bispo está assim presente, né, na cerimônia de coroação do Napoleão Bonaparte, onde ele se coroou e coroou também a imperatriz Josefina. Ele mesmo fez toda a cerimônia de coroação, para vocês entenderem quanto imperador realmente ele era, né? Então, Napoleão Bonaparte, o pessoal tem até umas piadas com ele, né? Que ele era bem pequenininho, né? Bem baixinho, mas era um gigante, né? Um grande estrategista, um grande promotor
realmente do Império Francês. Na próxima aula, quando a gente tiver slide, eu vou mostrar um mapa para vocês de quão grande, né, o Império Francês se tornou, né, e depois disso, né, o tanto que ele sofreu após a queda de Napoleão Bonaparte. Mas isso aí a gente vê na próxima aula porque fica melhor a gente vendo o mapa direitinho. Então, a gente tem, né, uma questão muito assim, de poder, realmente, né? Então, Napoleão Bonaparte tomou o poder para si e, a partir disso, construiu esse império voltado na consolidação, né, desses valores liberais, o que eu falei para vocês agora há pouco, a construção também do Código Civil e o fomento da polícia militar. A França, né, por muitos anos, sofria, né, porque a França fica bem assim, bem no meio daquela região da Europa. Então, tudo que acontecia de batalha, o pessoal passava ali pelo meio da França para poder guerrear, né? Alguns países, né? Não todos. Então, alguns países passavam ali pelo meio da França para poder guerrear. E ao longo dos anos, né, a França sofreu muito com isso. E Napoleão Bonaparte, assim que assumiu, ele pensou: não, então nós temos que ter uma polícia militar, né, um exército, vamos dizer dessa maneira, muito forte para que a gente pare de sofrer repressão de quem mora do nosso lado esquerdo ou do nosso lado direito, né? Então Napoleão Bonaparte conseguiu expandir muito, né, o território francês, né, através da terra, né, e no mar, né, ele foi derrotado pela Inglaterra. E nisso, né, com isso, ele criou o tal famoso bloqueio continental. Nesse momento, né, a França era muito influente na região. E como eles tinham perdido para a Inglaterra, né, eles ficaram muito magoados com isso. E disseram, ó, a partir de agora, ninguém, né, aqui da Europa pode comercializar com a Inglaterra. Ou seja, vamos criar um bloqueio, vamos destruir ela economicamente. Já que a gente não conseguiu destruir na pancada, nós vamos destruir ela economicamente. E criou-se, né, esse então falado bloqueio continental, em que todos os países que cercavam ali seriam obrigados a não comercializar, não comprar nada, não vender nada para a Inglaterra. E com isso, né, a gente tem um sucesso, né, um insucesso dessa invasão que culminou nesse tão famoso bloqueio continental. Por ser economicamente dependente da Inglaterra, né, Portugal não acatou as ordens de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, né, como todo bom ditador era, disse: você não vai acatar não? Pois tá bom, então eu vou te invadir. Invadiu Portugal, os portugueses, né, fugiram para o Brasil, que já era a colônia de Portugal, e Bonaparte declarou, né, seu irmão o então ali presidente, né, ou imperador de Portugal. Fez com que os portugueses fugissem, né, e assumiu então aquele local. Fez isso também na Espanha, que foi outro local que se declarou contra, né, esse bloqueio continental. Então entenda, todo mundo que era contra os objetivos napoleônicos acabaram sendo deixados para trás por ele, né? Portugal teve que fugir, né, se exilar aqui no Brasil. A corte portuguesa chegou aqui em 1808, fugindo do grande e pequeno, né, Napoleão Bonaparte. Foi até aquela imagem que eu trouxe para vocês no início, né, que tinha aquelas datas lá direitinho. Por que isso aconteceu, né? Porque eles fugiram, porque a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Então, nesse ponto, a gente entende que eles fugiram mesmo de medo do Napoleão Bonaparte, para vocês entenderem o quão poderoso o Império Napoleônico se tornou, né? Então, em 1808, Napoleão também fez isso com a França, né? Tirou o rei Fernando VII e entregou o trono a seu irmão José Bonaparte, que se tornou o rei daquele Império Espanhol. A gente tem nesse momento essa questão de expansão, né? Expansão do território francês, bem como, né, o grande medo, né, que cercava os países europeus de Napoleão acabar dominando tudo que tinha ali na região. Só que esse Império Napoleônico estava com os dias contados, né? Então, a partir daqui, a gente vai ver esse assunto na próxima aula, para não ficar muito chato aqui para vocês só me ouvindo, sem ver nada. Eu preciso mostrar uns mapas que eu tenho ali para vocês, então a gente vai continuar na próxima aula, tá bom, gente? Peço desculpa aí
pelo problema técnico aí, que realmente não entendi o que foi que aconteceu. Ó, inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Não sei se vocês estão vendo, ó, tá nessa tela aqui faz 1000 anos. Eu posso apertar qualquer coisa que não muda. Acho que não sei se vocês viram aí, porque tá na câmera frontal aqui. Mas problemas técnicos, né, acontece. Pessoal, então com isso eu vou finalizar essa aula aqui, tá? E na próxima aula a gente continua, se o computador deixar. Tá bom, pessoal? Gente, fiquem todos muito bem aí e até a próxima. Tchauzinho, galera. Valeu, Sabrina. Valeu, Mariana. Valeu, Arthur, Giovana, Caio também. Tchauzinho, galera. Até a próxima.